Então, existe uma margem segura para uso? Eu tenho certeza que sim. Cada pessoa vai ter uma sensibilidade diferente. Por isso, o acompanhamento tem que ser individualizado. Porque aí o médico vai conseguir avaliar. Pô, esse cara tem mais problema colesterol. Esse aqui não tem nada. Esse aqui tem problema na pressão. E aí você começa a entrar numa batalha ética, né? Essa é uma parada que eu conversei isso daqui quando a gente gravou o episódio sobre testosterona, né? A gente falou muito sobre isso. E com o Dr. Matheus também, que é o médico que eu acompanho, que também gravou com a gente, que é o uso do anabolizante falsificado, né? Do esteroide falsificado, né? Desculpa até confundir anabolizante, esteroide, hormônio. Esteroide é uma classe onde o anabolizante faz parte. Perfeito. Então, qual que é o risco de usar um esteroide falsificado e como é que eu sei que é falsificado? Como é que eu consigo descobrir aqui? Bom, 66% dos hormônios vendidos no Brasil são falsos. Mas em farmácia também? Não, mas que é apreendido pela polícia. 66%. Então, a maioria da galera aí que tá assistindo podcast e acha no Instagram alguém que vende, vai comprar porcaria. Quais são os riscos? Primeiro, o mais básico não foi feito com boas práticas de fabricação. Então tem bactéria lá dentro. Volta e meia, algum atleta é internado por pneumonia, por exemplo. Caramba, vem disso. Uma bactéria que entra pro pulmão. E quando eu vejo isso, eu mando mensagem pro cara. Eu falo, você tem que parar de tomar essas porcarias aí, porque não foi de ficar descalço depois do banho, não. Foi... Você injetou uma bactéria para dentro. E quando você injeta no músculo uma bactéria, você desviou das barreiras que a gente tem do mundo externo pro interno. Então, no nosso nariz, na nossa boca, no trato gastrointestinal, você tem uma defesa, uma barreira para que a bactéria que está lá não entre na circulação sanguínea. Quando você injeta ela no músculo, ela tem acesso direto à circulação sanguínea e para ela fazer uma sepse, que é uma infecção no sangue generalizada, é 2 toques. E isso aí te leva a óbito fácil. Então, esse é o primeiro risco. O segundo risco é de contaminantes. Então, além do hormônio, o que tem lá dentro? Né? Eu tenho alguns acessos a laudos da polícia de apreensão, que eles fazem laudo para saber o que tem dentro, e aí você vê uma mistureba de coisa. Então, às vezes tem uns 3, 4 medicamentos tarja preta no meio, para dar resultado estético, né? Então alguma coisa para inibir fome, e aí a pessoa está usando uma anfetamina sem saber. Às vezes o cara que falsifica hormônio do crescimento, ele põe insulina no lugar, que a pessoa pode ir a óbito por hipoglicemia desavisada. Vai lá, toma, achando que é hormônio do crescimento, faz a aplicação, e geralmente o atleta ele vai aplicar o hormônio do crescimento antes de fazer um exercício, um cardio. Aí o cara toma insulina, baixa a glicemia dele, ele vai fazer cardio. Então o risco dele morrer na esteira é gigantesco, né? Então são muitos riscos envolvidos. Desculpa até a minha ignorância, sim, mas eu acho que quem tá usando, no geral, eu pensaria assim, quem tá usando provavelmente um esteroide falsificado, muito dificilmente tá fazendo acompanhamento médico, né? Muito difícil. Muito difícil. Ainda mais no Brasil, que a gente tem um acesso muito difícil a médico, exame. Vou te falar que uns 80% do usuário de esteroide nunca fez exame de sangue na vida. É difícil, né? Porque é um... É tiro no escuro, totalmente. O cara conta com a sorte, tem o sonho de ficar no shape. E o atleta, todo o dinheiro que ele ganhar, ele vai gastar em hormônio. Ele não vai gastar em consulta médica, não vai gastar em exame, né? Porque ele não enxerga que isso é um investimento na saúde dele. Ele fala, eu podia estar comprando mais hormônio. Ou um suplemento melhor. E o cara quando chegava em você, porque hoje em dia você não é mais coach, né? Eu atendo ainda alguns atletas, mas não é o meu forte. Quando o cara chegava em você, como é que era o estado que a galera chegava em você normalmente? Assim? Eu vi os piores exames de sangue do Brasil, tenho certeza disso. O que eu vi... Primeiro porque eu preparei essa galera que era mais pesada. Então são os que acabam usando uma dose maior do que o resto das pessoas. Porque para você ter 130, 140 quilos de músculo seco, com o abdômen marcado, não é fácil. Então eu vi muita coisa muito ruim. Tanto que assim, o Pacholok, você conhece ele? O Pacholok, a gente treinava na mesma academia, a gente ia na mesma igreja, a gente se conhecia desse círculo. Ele ia na minha casa, às vezes, eu ia na casa dele. E um dia eu perguntei pra ele, qual foi a última vez que você fez um exame de sangue? Ele
Falei, nem lembro. Falei, tô fazendo mestrado na Federal, tem um laboratório escola, que é de graça. Eu vou pegar os tubinhos lá, vou na tua casa, tirar teu sangue, vou analisar pra você e te dar o resultado. Fiz isso. Aí quando saiu o resultado, eu falei, deu errado. O professor falou que tá errado. Então eu vou tirar teu sangue de novo pra fazer de novo. Aí eu repeti e ficou pior do que o exame anterior. Meu Deus. Aí o professor falou, não tem como tá errado de novo. É isso aí mesmo. Mas o que era? Aí eu falei pra ele, o colesterol muito zoado. Aí eu peguei e falei, cara, você vai morrer, velho. Daí ele é muito calmo, né? Aham. Aí ele falou, mas eu tenho uma competição dia tal, tô em preparação, não sei o quê. Tipo, falei, tá, vou te ajudar. E foi assim que eu entrei nesse negócio. Falei, não, eu vou te ajudar a melhorar a tua saúde pra você competir. Não mexi em nada do que ele usava. Mas adicionei alguns suplementos, alguns manipulados, para melhorar a saúde. E deu muito certo. E aí ele começou a falar para as pessoas. Meu marketing foi esse. O do colesterol é por causa a testosterona, ela acaba usando o colesterol para ser produzido, né? Quando você injeta, de certa maneira, acho que é isso, né? Na verdade, ela estimula uma produção maior do colesterol ruim no fígado. Uhum. Então começa a sobrar esse colesterol. Até porque você não produz testosterona mais. Você está injetando. Então o teu eixo não está funcionando mais. E aí, não só aumenta o colesterol, mas não, a testosterona é o que menos tem impacto no perfil lipídico. Tá? Uhum. Os outros hormônios sintéticos, derivados da testosterona, são muito piores. Principalmente os orais. Então você causa não só o aumento do colesterol ruim, como a diminuição do bom. Que é o cara que faz a limpeza da artéria. Que pega a gordura e leva para o fígado para oxidar. Então você começa a ficar propenso a acumular placa de gordura dentro da artéria. Uma dúvida. Se eu tiver um acompanhamento médico legal, eu consigo ter um uso de esteroide saudável? Existe uso saudável de esteroide? Se não existir, tem que banir da farmácia. Tem que tirar, né? Então, existe uma margem segura para uso? Eu tenho certeza que sim. Cada pessoa vai ter uma sensibilidade diferente. Então, tem pessoas que, sem tomar esteroide, já tem hipertensão, por exemplo. Esse é um cara que vai se ferrar. Por quê? Porque o esteroide vai aumentar a rigidez arterial do cara, vai aumentar a pressão dele, vai aumentar o volume de sangue, porque o esteroide estimula a produção de mais sangue. Então, se o cara já tem uma predisposição a ter pressão alta, ele vai ter problema. Se a pessoa já tem algum problema hereditário de próstata, por exemplo, né? O uso de alguns esteroides, não da testosterona em si, mas alguns esteroides orais, por exemplo, podem estimular mais a hipertrofia dessa próstata. Pode não dar nada essa hipertrofia. Ela pode ser benigna, mas ela pode também começar a apertar a uretra do cara e ele desenvolver algum problema. Então, tem pessoas que são sensíveis e tem pessoas que são zero. Então, assim, uma ou outra vez, por exemplo, estanozolol, o pior hormônio que existe, é o que mais arrebenta o perfil lipídico, o colesterol fica muito ruim. Mas tem gente que é imune, que usa e não acontece nada. Então, assim, quando me perguntam quais são as características de um bom atleta profissional, geralmente eu respondo: ter um metabolismo bom e alta resistência a drogas. Por quê? Porque o cara que não consegue usar, ele não tem um bom futuro no esporte. Ele pode ter um futuro em categorias menores, né? O cara, num campeonato regional, na Men's Physique, ele pode ter uma chance. Agora, o cara quer ser Open, que é a categoria dos muito pesados, acima de 100 quilos. Esse cara não tem chance de chegar naquela condição. Então, por isso o acompanhamento tem que ser individualizado. Porque aí o médico vai conseguir avaliar. Pô, esse cara tem mais problema colesterol. Esse aqui não tem nada. Esse aqui tem problema na pressão. E aí você começa a entrar numa batalha ética, né? Porque aí é assim, o paciente fala, eu vou fazer o uso com ou sem a sua permissão. Tá, então a escolha é do paciente. Não adianta você dizer, não, saia daqui. Né? Ele vai fazer o uso. Então qual que é o papel do profissional nesse momento? É saber quais são os colaterais que esse cara está predisposto a ter e reduzir esses colaterais. Então, é horrível você somar mais medicação, né? Você pensa assim, por que o cara não para de tomar?
Não, mas ele não vai parar. Então, se ele toma e tem pressão alta, você vai ter que dar um remédio para baixar essa pressão. Se ele toma e ele fica com colesterol alto, vai ter que dar uma medicação para baixar esse colesterol. Então, você atua ali como né, um extintor de incêndio. Você tem que ir apagando o fogo que o cara vai gerar. Porque se você vira as costas para ele, ninguém vai apagar esse fogo. Por quê? Porque ele vai fazer o uso com ou sem o seu consentimento. Né? Quando a gente tá falando de ser um atleta de fisiculturismo, o que é um fator essencial para a formação de você ser um bom atleta? É você ter determinação? É a genética? É a alimentação? É o treinador? O que faz um bom bodybuilder? Eu escutei o Correia falando esses dias algo que para mim fez muito sentido, é autocrítica. Porque tem gente que não tem autocrítica, né? O cara acha que ele tá excelente. E a autocrítica, um dos atletas, vou falar 1000 vezes o nome do Pacho aqui, mas que eu aprendi isso foi o Pacho, porque o Pacho ele descia do palco e aí a gente comparava, falava, ô Pacho, faltou bíceps. É verdade, vou melhorar esse treino. Porque é isso, todo mundo sozinho é bom. O cara tira foto, posta no Instagram, puta, tá muito foda. Mas daí você põe um do lado do outro. Aí você começa a achar os pontos fracos. O meu olho hoje, ele é treinado pra achar defeito. O fisiculturismo me fez assim. Então eu vou olhando, falta isso, falta aquilo, tá sobrando isso, tá sobrando aquilo. E a cabeça vira essa, né? Achar defeitos. E o atleta bom, além de ter essa autocrítica para melhorar, evoluir o que ele precisa também achar os pontos fracos dele, saber quais são, para ele aprender a posar escondendo. Porque eu vi uma história boa sua num podcast, muito boa. Desculpa até te cortar, mas era uma história muito boa. Que era do rival do Arnold, não vou lembrar o nome dele. Será que Mike Mentzer? Era um que tava com ginecomastia, se não me engano. Tá. Uhum. E aí eu lembro de vocês contando de que a pose dele era pra esconder a ginecomastia do jeito que ele parava. Exato. Pô, eu achei isso genial. Caraca, tem isso também, né, no fisiculturismo. Muito, muito. E a NPC dá uma liberdade maior ainda, porque a gente tem federações diferentes, né? Uhum. Então, a FBB tinha as poses fixas, padrão. Você não se mexe, é assim, né? Na EPC o cara consegue torcer um pouco a cintura, mostrar mais o que ele quer, ele consegue melhorar um pouco a pose, sabe? Isso mais nas categorias que a gente chama fitness, né? Wellness, por exemplo. E Men's Physique e tal. Então, a posição da mão, ela pode ser um pouco diferente. Então, a autocrítica para o atleta, ela é essencial para... Ele tem que saber qual que é o ponto fraco dele, para ele bater naquilo, para ele evoluir aquilo, para ele aprender a melhorar aquilo, e também para no palco saber esconder o que é ponto fraco e evidenciar pontos fortes. Como é que eu sei vamos lá, vamos supor que eu sou um moleque que tá vendo esse podcast, tô numa academia de bairro. Como é que eu sei que talvez esse bang seja pra mim? Tem que se comparar, né? Então, ó o Ramon, né? Quando que o Ramon ia imaginar que ele ia estar onde ele tá? Na época que ele tava lá no Acre, comendo ovo com arroz, porque não tinha dinheiro pra comprar carne. Mas a hora que o cara olha que, pô, eu tô muito diferente dos outros que estão aqui treinando comigo, né? Então, acho que eu levo jeito pro negócio. E eu costumo dizer sempre assim, que uma boa genética com coach ruim dá muito mais resultado que uma genética ruim com coach bom. Depois que você vira um coach conhecido, fica famoso, vem bastante genética boa pra você, e daí fica muito fácil você ganhar campeonato. Mas no começo, é difícil, porque você pega umas genéticas e fala, cara, não tem o que fazer com essa pessoa. Não vai. Então, pro cara que tá na academia de bairro, para ele saber se ele tem potencial, primeiro ele tem que levar muito a sério. Né? Uhum. O Dorian Yates, por exemplo, um dos caras que eu mais gosto do meio, ele tem uma mentalidade muito foda. Ele pôs na cabeça dele o seguinte, ele morava na Inglaterra, falou, na época que
os continentes não se conversavam muito, né? E não existia rede social. Então, o cara só ia ver o físico de alguém numa revista. Aí o cara falou, bom, eu vou competir lá nos Estados Unidos, porque eu tô levando a sério o fisiculturismo. E é o seguinte, se eu não ficar entre os 10 primeiros, eu vou desistir. Não é pra mim. Caraca. Aí ele foi e ganhou. Eu falei, opa, então acho que é. Caraca. Então, ele se testou, tipo, eu tenho que ir. Na Inglaterra tem muitos bons atletas, mas não é o volume de atleta bom que tem nos Estados Unidos. Então o cara falou, eu vou lá, que é o berço do negócio, e vou medir a febre, né? Então, tem muito atleta que quer ganhar campeonato. Aí ele escolhe campeonato fácil, campeonato que não foi ninguém. Tipo, vai ter um campeonato depois do campeonato foda. Daí, pô, todo mundo que é foda foi nesse e tá cansado de competir, eu vou nesse aqui. Então, esse é o cara que não vai sair do lugar, porque ele não se põe à prova. Então, o cara ele tem que se pôr à prova, subindo junto com quem é bom, para ele ter aquela foto, olhar os pontos fracos e falar, cara, faltou isso, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso. Mas hoje em dia, a mentalidade do brasileiro é muito ruim para isso. Ele não sabe aceitar a crítica. Então, o cara perde o campeonato, ele xinga o árbitro, xinga todo mundo, e mulher é pior ainda, porque eu trabalhei muito mais com mulher do que com homem, né? Porque eu não queria trabalhar com mulher, mas aí a esposa de um atleta meu chegou e falou assim, tem que ser você. Falei, mas por quê? Falei, porque você sabe o nome dos garçons e cumprimenta eles quando vem aqui, eles tinham um restaurante. Então foi pela educação. Falei, então tá bom, então se é por isso, beleza. Aí eu comecei a atender um monte de mulher e eu não estragava as mulheres, né? Então tinha os coaches que estragava e daí elas falavam, pô, essa atleta desse aqui, elas ficam femininas, então vamos aqui. Então eu trabalhei muito. Só que a mulher, quando desce do palco e perdeu... Não deve ser um quebra-pau. Cara, eu não consigo sentar com ela e fazer o que eu fazia com o Pacho, assim, faltou bíceps. Não, ela descia do palco e falava, não acredito que eu perdi pra aquela vagabunda. Deve ser. Imagina, um quebra-pau que não deve ser, a fofoquinha que não deve ser no rolê das minas. Tá maluco? Aquela horrorosa, deu pro árbitro, aí já se começa... comparando ainda, com o cu magro do caralho ali, agora que ganhou. Pô, você tá maluco, doidão. Então, mas... Para responder bem respondido, tem que se comparar. É o jeito. E tem que ter a frieza de se enxergar. Isso é difícil. O ego é uma barreira muito grande, né?